Ela era oficialmente conhecida como a Casa de Detenção de São Paulo. Mas o Brasil e o mundo a conheceriam por outro nome. Um nome que se tornaria sinônimo de inferno: Carandiru. No dia 2 de outubro de 1992, uma briga de futebol entre prisioneiros explodiu em uma rebelião no Pavilhão 9. Era um evento quase rotineiro na prisão mais superlotada e violenta do Brasil. Mas, desta vez, a resposta do Estado seria diferente. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada. Eles não vieram para negociar, eles vieram para invadir. 30 minutos depois, o som dos tiros cessou. 111 detentos estavam mortos. Nenhum policial foi morto. A história oficial falaria em legítima defesa, em um confronto inevitável. Mas os sobreviventes contariam uma história diferente. Uma história de execuções em massa, de homens rendidos sendo fuzilados em suas celas. O que realmente aconteceu dentro da panela de pressão do Carandiru? Esta é nossa investigação sobre o massacre que deixou uma cicatriz na alma do Brasil. Para entender o massacre, primeiro é preciso entender o lugar. O Carandiru não era apenas uma prisão, era uma cidade. Uma aberração urbana vertical onde a sociedade brasileira trancava e esquecia seus indesejados. Inaugurado nos anos 20, o complexo foi se expandindo ao longo das décadas, tornando-se o maior presídio da América Latina. No início dos anos 90, ele havia se transformado num monstro fora de controle. Projetado para abrigar pouco mais de 3.000 homens, o Carandiru espremia, em 1992, quase 8.000 prisioneiros em suas entranhas de concreto. O Pavilhão 9, o palco do massacre, era o microcosmo desse inferno. Era o destino dos réus primários, homens que chegavam da rua e eram jogados em um ambiente de uma brutalidade darwiniana. Mais de 2.000 prisioneiros viviam amontoados em um espaço projetado para menos da metade. As celas, projetadas para um homem, muitas vezes abrigavam 10 ou mais. Dormia-se no chão, em redes improvisadas, em um rodízio constante. O cheiro, a falta de higiene, a comida de péssima qualidade, tudo era projetado para desumanizar. Nesse vácuo de poder deixado pelo Estado, uma lei paralela tomou conta, a lei das facções. Os presos mais fortes e organizados controlavam tudo: o acesso a drogas, a comida melhor, a segurança e a própria vida. A violência era a linguagem universal. Extorsões, estupros e assassinatos eram eventos cotidianos. Viver no Pavilhão 9 era um exercício diário de sobrevivência, um estado de tensão constante onde qualquer faísca poderia causar uma explosão. E a faísca veio na tarde de 2 de outubro de 1992. Uma briga durante uma partida de futebol entre dois detentos, Barba e Coisa Ruim, escalou rapidamente. O que era uma disputa trivial se transformou em uma guerra de gangues, com facas improvisadas, pedaços de pau e barras de ferro. Uma rebelião tomou conta do pátio e dos andares do Pavilhão 9. Os guardas penitenciários, em número muito menor e aterrorizados, se viram incapazes de controlar a situação e se retiraram, trancando o pavilhão por fora. A prisão, ou pelo menos aquela parte dela, agora pertencia aos prisioneiros. Até aquele ponto era uma crise, mas uma crise interna. Rebeliões em presídios, infelizmente, não eram raras. A resposta padrão seria negociar, esperar o ânimo dos presos se acalmar, talvez cortar a água e a luz para forçar uma rendição. Mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sob o comando de Pedro de Campos, decidiu por uma abordagem diferente. Uma abordagem que refletia a crescente mentalidade de guerra ao crime que tomava conta da política brasileira. A decisão foi de não negociar. A decisão foi de enviar a tropa de choque da Polícia Militar para retomar o pavilhão à força. Uma briga de prisão, por mais violenta que fosse, estava prestes a ser tratada não como um problema de segurança, mas como um ato de guerra. E o homem escolhido para liderar essa guerra seria o coronel Ubiratã Guimarães. A decisão de enviar a Polícia Militar para dentro do Carandiru não foi apenas uma decisão tática, foi uma declaração. Em um momento de crescente pânico sobre a criminalidade urbana em São Paulo, o governo queria enviar uma mensagem clara de que não negociaria com criminosos. A ordem era a de pacificar o Pavilhão 9.
Um eufemismo que, naquela tarde, significaria uma demonstração de força esmagadora. A tropa escolhida para a missão era a elite da PM de São Paulo. A Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, e o COI, Comando de Operações Especiais, unidades treinadas para combate urbano de alta intensidade. Eram, em essência, soldados de infantaria em uniformes de polícia. O homem no comando da operação era o coronel Ubiratã Guimarães, um oficial experiente com uma reputação de ser duro e decidido. Ele chegou ao complexo do Carandiru no meio da tarde e, após uma breve avaliação da situação, tomou a decisão que selaria o destino de mais de 100 homens. As tentativas de negociação, segundo a versão oficial, foram infrutíferas. Ubiratã alegaria mais tarde que os presos estavam armados, fora de controle, e que a única opção era uma intervenção rápida e decisiva para evitar um massacre ainda maior entre os próprios detentos e impedir uma fuga em massa. Pouco depois das 4h30 da tarde, a ordem foi dada. Mais de 300 policiais militares, fortemente armados com fuzis, metralhadoras e pistolas, se prepararam para a invasão. Eles não carregavam balas de borracha ou gás lacrimogêneo. Carregavam munição letal. A estratégia era simples e brutal: entrar pelos portões do pátio no térreo e simultaneamente descer de helicóptero no telhado, criando um movimento de pinça para encurralar os rebeldes. O momento exato em que a violência explodiu é o ponto central da controvérsia. A versão oficial da Polícia Militar, defendida por Ubiratã e seus homens, é que eles foram recebidos a tiros assim que entraram no pátio. Eles alegam que os presos haviam conseguido armas de fogo e que, para se defenderem, os policiais não tiveram escolha a não ser revidar com força letal. Nesta narrativa, o que aconteceu a seguir foi um confronto trágico, mas legítimo, entre uma força da lei e criminosos armados e perigosos. No entanto, esta versão começa a desmoronar quando confrontada com o que se sabe sobre a realidade do presídio. Embora os presos tivessem um arsenal de armas brancas improvisadas, a presença de armas de fogo dentro do Carandiru era extremamente rara e controlada pelas facções. A ideia de que centenas de prisioneiros estivessem armados e prontos para um confronto direto com a tropa de elite da PM parecia para muitos implausível. A invasão foi cirurgicamente rápida e devastadora. A resistência inicial no pátio, se é que houve, foi rapidamente neutralizada pela superioridade de fogo da polícia. Os policiais então avançaram para os andares superiores do pavilhão. E aqui, nos corredores estreitos e nas celas superlotadas, que a história se divide em duas realidades irreconciliáveis. A polícia descreveu uma batalha contínua, com policiais se defendendo de ataques em cada andar. Os sobreviventes descreveriam algo muito diferente. A invasão havia sido concluída com sucesso tático. O pavilhão estava sob o controle da polícia. Mas o que aconteceu dentro daqueles 30 minutos de caos? A resposta a essa pergunta não seria encontrada nos relatórios oficiais, mas nos testemunhos aterrorizados dos que viveram para contar e nas evidências silenciosas deixadas pelo sangue. Uma vez que a polícia assumiu o controle do pavilhão 9, o som dos tiros cessou. Mas o horror estava apenas começando a ser revelado. O que aconteceu naqueles 30 minutos de inferno se tornou o centro de uma batalha de narrativas que dura até hoje. De um lado, a versão oficial, a da legítima defesa. Do outro, a versão dos sobreviventes, a de um massacre a sangue frio. A verdade, muito provavelmente, está enterrada sob o peso das evidências forenses e dos testemunhos arrepiantes. A versão oficial, sustentada pelo coronel Ubiratã e seus comandados, pintava um quadro de guerra. Eles afirmavam ter enfrentado uma resistência feroz em todos os andares. Os 111 presos mortos, segundo eles, teriam morrido em combate, durante o confronto direto com a polícia. Era a palavra da lei contra a palavra dos criminosos. O secretário de Segurança Pública, Pedro de Campos, chegou a declarar publicamente que quem não reagiu está vivo, reforçando a ideia de que apenas os que lutaram foram mortos. Mas a história contada pelos sobreviventes e mais tarde documentada em relatórios de direitos humanos e no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, que trabalhava na prisão, era diametralmente oposta. Eles descreveram uma cena de pânico total. Ao ouvirem os tiros e verem a tropa de choque avançando, a grande maioria dos presos teria tentado se render, jogando suas armas improvisadas pela janela e se trancando em suas celas. A rebelião, segundo eles, acabou no momento em que a polícia entrou. O que se seguiu, segundo esses testemunhos, foi uma caçada humana.
Policiais teriam arrombado as portas das celas, que estavam superlotadas com homens nus e aterrorizados, e aberto fogo indiscriminadamente. Muitos foram executados enquanto estavam de joelhos, implorando por suas vidas. Outros foram mortos enquanto estavam deitados no chão ou escondidos debaixo de suas camas. Os relatos falam de policiais liberando seus cães sobre os prisioneiros feridos e rindo enquanto atiravam. Um sobrevivente famoso, o rapper Dexter, descreveu ter se escondido debaixo de uma pilha de corpos para não ser morto. Nesta versão, não houve confronto. Houve uma matança. Diante de duas narrativas tão conflitantes, a única forma de se aproximar da verdade é através das evidências científicas. E a perícia, realizada nos corpos e no local, contou uma história muito mais próxima da versão dos sobreviventes. Dos 111 presos mortos, 102 foram mortos por disparos de arma de fogo. Os outros 9 morreram por ferimentos de faca, provavelmente durante a rebelião inicial. A grande maioria das vítimas, cerca de 80%, foi atingida por múltiplos tiros na cabeça e no tórax, regiões vitais, o que sugere tiros de execução a queima-roupa, e não disparos aleatórios em meio a um confronto. Nenhum policial foi morto, e apenas um punhado ficou ferido, a maioria por estilhaços. A evidência mais contundente, no entanto, foi a quase total ausência de armas de fogo encontradas com os prisioneiros. A perícia também encontrou indícios de que a cena do crime havia sido alterada. Corpos foram movidos e armas teriam sido plantadas perto de alguns deles para forjar a ideia de um confronto. A conclusão dos peritos e de organizações como a Anistia Internacional foi esmagadora. O que aconteceu no Pavilhão 9 não foi um confronto, mas uma operação de extermínio. A polícia, segundo essa interpretação, não entrou para controlar uma rebelião, mas para executar uma vingança. As balas haviam parado de voar. O silêncio se instalou sobre os corredores ensanguentados do Pavilhão 9. Mas a história estava longe de terminar. A batalha agora se moveria da prisão para os tribunais. E o resultado dessa batalha judicial seria tão chocante quanto o próprio massacre. O massacre do Carandiru não terminou quando o último corpo foi removido. Na verdade, suas consequências mais profundas e duradouras estavam apenas começando. O evento abalou o Brasil e chocou o mundo, tornando-se um símbolo da brutalidade policial e da crise do sistema penitenciário brasileiro. A cicatriz deixada por aquele dia redefiniria não apenas a política de segurança pública, mas também a própria estrutura do crime organizado no país. A repercussão inicial foi de indignação. Organizações de direitos humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e parte da imprensa denunciaram o massacre, pressionando por uma investigação rigorosa e pela punição dos responsáveis. O médico Drauzio Varela, que realizava um trabalho voluntário de prevenção à AIDS no Carandiru, se tornaria a voz mais famosa a humanizar os detentos, transformando suas experiências no best-seller Estação Carandiru, que mais tarde viraria um filme de grande sucesso, levando a história do massacre para milhões de brasileiros que até então só conheciam a versão oficial. No entanto, a busca por justiça nos tribunais se revelaria uma saga longa, tortuosa e, para muitos, frustrante. O coronel Ubiratã Guimarães, o comandante da operação, se tornou o rosto público do massacre. Em 2001, ele foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 detentos. Foi uma decisão histórica, vista como uma vitória para os direitos humanos. Mas a vitória durou pouco. Em 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma decisão polêmica, anulou a condenação, absolvendo Ubiratã sob o argumento de que ele estava apenas cumprindo seu dever. Meses depois, antes que um novo julgamento pudesse ocorrer, ele foi encontrado morto em seu apartamento, um crime que até hoje não foi totalmente esclarecido. Os outros policiais militares envolvidos no massacre também foram levados a julgamento anos depois e condenados em primeira instância. No entanto, em 2016, o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as condenações e o processo se arrasta até hoje, com a maioria dos acusados já aposentados ou falecidos. Para as famílias das vítimas e para os sobreviventes, o sentimento predominante foi o de impunidade. Mas o legado mais poderoso e perigoso do Carandiru não nasceu nos tribunais,
mas nas celas escuras das prisões de São Paulo. Menos de um ano após o massacre, em agosto de 1993, um grupo de 8 prisioneiros, transferidos do Carandiru para o presídio de Taubaté, fundou uma nova facção criminosa. O nome da organização era uma declaração de guerra, Primeiro Comando da Capital, o PCC. A filosofia fundadora do PCC, segundo seus próprios estatutos, era uma resposta direta ao que eles viram como um ato de terrorismo de Estado no Carandiru. O lema inicial era paz, justiça e liberdade. E o objetivo era criar uma união entre os prisioneiros para se protegerem da opressão do sistema e para vingar a morte dos 111 irmãos. O massacre foi a semente que deu origem a um monstro. O PCC cresceu exponencialmente, saindo das prisões para controlar o tráfico de drogas nas favelas e se tornando a organização criminosa mais poderosa e sofisticada do Brasil, com tentáculos que se estendem por toda a América do Sul e Europa. No final, o complexo do Carandiru foi desativado e implodido em 2002 em um evento televisionado para todo o país. No lugar, foi construído o Parque da Juventude. Mas apagar o prédio de concreto não apaga a memória. A cicatriz do Carandiru permanece. Ela é um lembrete sombrio da violência do Estado, da falência de um sistema e, ironicamente, de como um ato de repressão brutal, destinado a impor a ordem, acabou por gerar uma nova e muito mais organizada forma de desordem. A tentativa de esmagar o crime com um massacre acabou por criar a maior organização criminosa da história do Brasil. Um legado trágico que assombra o país até hoje. A história do Carandiru é mais do que a história de uma rebelião em uma prisão. É um espelho que reflete as feridas mais profundas da sociedade brasileira. A violência, a desigualdade e a difícil busca por justiça. O que aconteceu naquele dia de 1992 não foi um fim, mas um começo. Se você acredita que é essencial confrontar esses capítulos sombrios para entender os desafios que o Brasil enfrenta hoje, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de garantir que continuemos a investigar as histórias que o poder preferiria que fossem esquecidas. Deixe seu like e comente. Na sua opinião, a ação da polícia no Carandiru foi legítima ou foi um crime de Estado? Aqui, nós não apenas contamos histórias, mas escavamos os alicerces do mundo.